Olá, boa noite. Você já está assistindo o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE, da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Deixa eu só pegar um papelzinho aqui para não me esquecer do número do telefone que eu tenho que dar daqui a pouco para vocês. Mas eu estava dizendo que esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre logo depois do Radar. Termina a boa música do Radar e a gente entra no ar para falar de direito do consumidor, direito de família, direito previdenciário, direito do trabalho, direito comercial, que nós começamos ontem, e que na quarta-feira nós teremos direito imobiliário. Então nós estamos mesclando o programa, fazendo com que ele fique mais atrativo e que vocês tenham muito mais condições de perguntar para a gente. Então o programa começa depois do Radar e termina por volta de 7 horas da noite. Então é esse tempinho que a gente tem para fazer as perguntas que vocês mandam. E vocês têm mandado muitas perguntas. Isso para nós é muito bom, nos deixa muito felizes, porque a gente nem sempre consegue responder a todas as perguntas no mesmo dia. E deixa algumas para responder na semana que vem. Tá bom? Então não adianta vocês ficarem bravos nem com a produção do programa, nem com a direção, nem comigo. É que são muitas perguntas e por isso nós vamos aumentar o tempo do programa. Daqui uns dias vocês vão ter mais tempo para o Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos falar de direito de família. E eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez... deixa eu dizer antes de anunciar o nome da pessoa que está comigo aqui no programa, de dizer que vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem perguntar através do telefone fixo, que é o nosso 3230 1530. Esse é o telefone aqui do programa da TVE. E podem também perguntar através do WhatsApp. E para isso vocês podem mandar para o telefone 985-946-773. 985-946-773, prefixo 51. Claro, para quem mora longe de Porto Alegre, o prefixo está aí, vocês sabem que é 51, o prefixo aqui de Porto Alegre. Tá bom? Conto com as perguntas de vocês. Eu falava que hoje nós vamos falar de direito de família e eu tenho o prazer enorme de receber aqui mais uma vez o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Boa noite, Machado. Tudo bem, tudo tranquilo. O doutor Ernesto que me trouxe aquela caneca que vocês viram, né? A minha mulher achou maravilhosa, a caneca está lá. Um dia eu vou fazer uma foto e vou trazer para vocês verem onde eu guardo as minhas canecas, que eu ganho de presente. Mas eu conversava com o doutor Ernesto antes do programa e ele me falava de um assunto que realmente é extremamente importante e que a gente não se dá conta. E que os tribunais estão preocupados, os advogados estão preocupados, é porque é uma onda que surgiu aí nos últimos tempos, que é a separação de homens, de pessoas com mais de 60 anos. É isso, doutor? Exatamente isso, Machado. Tem se notado, né, pessoas com 60, 70 e muitos anos, né? É mesmo. Que antes era uma coisa rara separarem nessa idade, agora está muito comum dentro da média, assim, dentro do que era esperado. Era esperado uma quantidade pequenininha e é muito significativo. Antes tinha muito menos. Mas muito menos, quase nada, né? E agora é muito grande. E agora é muito grande. Antes, os casais que estavam 30, 40 anos casados não se separavam mais. E hoje, casais com 30 anos de casado, 25, 30, 40 anos de casado ou mais, estão se separando. Então, é uma coisa preocupante que a gente está notando já faz alguns anos esse incremento. E tem algum motivo para isso, doutor? Olha, o motivo é o seguinte, o mais... o que mais aparece. O que mais aparece, né? É o Viagra e os similares remédios contra a disfunção erétil masculina. Né? Esses remédios, Viagra e companhia, estão representando para o homem hoje o que representou a pílula anticoncepcional para a mulher nos anos 60. Né? Então, vamos dizer assim, a liberdade do homem, não é isso, mas o que acontece? Um casal com já 65, 70 anos, normalmente o libido dos dois, né, diminui. Com o
Viagra, o libido masculino aumenta. O da mulher, em função da idade, menopausa, hormônios, tende a diminuir. E o homem continua, vamos dizer assim, procurando externamente o que ele não tem. Não tem mais em casa. Não é desculpa, mas é o que acontece. Isso é o fato, não é a desculpa, mas é o fato. E aí que vem o problema também, porque já é um casamento, os dois já estão convivendo há muito tempo, confiam muito um no outro, tem plena confiança, a mulher total. Então esse recado vai para as mulheres com mais idade, com mais de 60, com mais de 70, principalmente vocês, que conhecem, talvez conheçam pessoas, casais nessa situação, que tenham se separado nessa idade. O que acontece? O homem encontra uma jovem, né, sim, 30, 40 anos mais nova, que se apaixonou por ele. Ficou apaixonadíssima por ele. E ele sabe que é muito em função da situação econômica dele que ele vai bancar todas as despesas. E para isso ele precisa de dinheiro. E aí que vem o problema. Porque a separação, quando duas pessoas não se gostam, o melhor é que se separem mesmo, porque senão a convivência é horrível. Não é o desejado, mas pior é ficar junto. Pior é ficar junto se odiando dentro de uma casa. Mas o que acontece? O homem, sabendo que ele vai precisar de dinheiro, ele busca vai fraudar, vai lesar, vai enganar a mulher. O que ele começa a fazer? Ele começa a desviar dinheiro, esconder dinheiro, fazer vários tipos de fraudes, são inúmeras, né? Para esconder o dinheiro, assim, 6 meses, 1 ano, 2 antes da separação. Para quando ele chegar e disser, quero me separar, ou então provocar a mulher, incomodar ela mais, não poder até que ela peça a separação, ele já está com o dinheiro escondido, uma boa parte, e a mulher que normalmente não observa as contas, porque é o marido que cuida disso, eu não quero saber, tá? Ele me dá, eu pego o dinheiro, quem cuida das aplicações financeiras, do nosso dinheiro, das nossas coisas é ele, eu não quero saber disso, não sabe disso. Quando vai ver, mas só tenho isso, nós só temos isso. Pois é, os negócios não estavam bem nos últimos anos, aconteceu tudo isso aí, se separam, dividem aquele pouco que aparece, logo em seguida está ele ostentando uma vida muito maior de dinheiro do que ele disse ter, né? Um dos últimos golpes, cada dia aparece um novo, né? Um dos últimos golpes, esse está muito na moda agora, é o da aplicação que chamam de PGBL, VGBL. Essa aplicação... O que é isso? Isso é uma aplicação financeira, né, que a pessoa deposita, como qualquer aplicação que rende juros, né? Então vai lá. E essas aí, ela tem o PGBL e VGBL, eles têm 7 modalidades que a pessoa pode escolher. Eu quero receber tudo de uma vez, daqui a 1 ano, 2, 6 meses, 10 anos, tu vai lá, né? E o banco vai pagando taxas de acordo com cada uma das opções. Mas uma dessas 7, 6 não tem problema, mas uma das 7 é a aposentadoria vitalícia. O cliente chega lá, pega um dinheirão, bota lá dentro e diz assim, eu quero, banco, que tu agora me pague uma pensão como se fosse uma aposentadoria. Está aqui esse bolão de dinheiro, quanto é que tu me oferece por mês? Esse bolão de dinheiro, o senhor tem tantos anos, nós fazemos um cálculo, a média de vida é tanto, nós vamos lhe pagar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, depende do tamanho do bolo do dinheiro e da idade da pessoa. Muito bem, fiz aquilo lá. E aí, quando ele se separa, o que alguns juízes, muitos já estão revertendo porque viram que é golpe. Não, isso aí é aposentadoria, a aposentadoria é dele. Só que o dinheiro que ele usou para compor aquela aposentadoria era dos dois. Ele pegou das economias do casal, botou nessa aplicação, virou só dele e agora, vamos dizer, chuta a mulher. Que coisa séria. Não, olha, então vocês, o conselho é, tenham cuidado, acreditem desconfiando, confiem desconfiando. Vejam o que vocês têm, como é que são os negócios, né? O que tem no banco, o que tem em aplicações, quais são as dívidas, quais não são, fiquem atentos, porque depois não adianta mais. Que coisa séria. Nós ainda vamos conversar muito sobre isso, porque, lamentavelmente, isso é uma coisa que está acontecendo aqui.
Que coisa séria. As pessoas com 60 anos ou mais se separando. Doutor Ernesto, a dona Maria mora aqui no bairro Teresópolis. Ela levava o neto para a escola todos os dias. O filho se separou e a ex-nora proibiu ela de ver o neto. Ela também só pode ver de 15 em 15 dias. Quem separou foi o filho, porque o juiz concordou. E ela quer saber o que ela faz, doutor. Bom, o filho pode ver a criança, ela que não pode. Ela não pode. Bom, o que a senhora tem que fazer, pode ser feito, procure um advogado ou a Defensoria Pública, e a senhora vai entrar com uma ação para a regulamentação de visitas avoengas. Avoengas quer dizer dos avós, né? Os pais têm direito, mas os avós também têm. Porque todos os vínculos familiares são importantes para o desenvolvimento da criança. Então, se ela quer proibir a senhora de ver o neto, ela vai ter que ter razões fortíssimas para dizer, por que não pode ver? A senhora bate no seu neto? A senhora maltrata o seu neto? Não. Então, por que não pode? Qual é a razão? E o juiz, então, vai apreciar o caso, né? Você tem que se... E aí vai determinar, não, a senhora é uma boa avó, cuida bem do seu neto, faz bem para ele, pode vê-lo. E aí vai regular, dias de visita, tal qual o pai e a mãe têm os seus dias de ficar com a criança, a senhora também vai ter o seu. Né? Então, tem que entrar com essa ação judicial de regulamentação de visitas para os avós. Procure um advogado que ele vai lhe ajudar. A dona Janete mora na Morungava. Ela diz o seguinte, quando minha irmã mais velha faleceu, ela estava separada e deixou uma filha de 1 ano. Meu marido e eu passamos a cuidar da menina que hoje está com 4 anos, como filha verdadeira. O pai dela prometeu ajudar com uma pensão mensal, mas nunca pagou e sumiu da vida da menina. Como somos pobres e arcamos com todas as despesas, pergunto se posso entrar com um pedido de ajuda, uma pensão, entre parênteses, mesmo não sendo mãe legítima da criança. Claro que sim, pode e deve. A senhora falou que é pobre, então a senhora procure a Defensoria Pública. Né? E qual é a ação que a senhora tem que entrar? A senhora vai pedir uma ação de guarda. A senhora já tem a guarda real, de verdade. Então a senhora vai pedir a guarda judicial, ou seja, vai botar no papel aquilo que já existe. Então o juiz vai dizer, a senhora já é que cuida, então a senhora vai ter a guarda, vai ficar oficial isso aí. E nessa mesma ação, já ingressar pedindo pensão alimentícia, alimentos, contra o pai, pedindo, a senhora pode sim e deve pedir que o pai arque com a responsabilidade dele, aí ele vai ser localizado, a senhora informe onde é que ele está, onde é que acha, todas as documentações que a senhora tiver, a senhora forneça para o defensor público, para que o pai seja localizado e obrigado a pagar a pensão, ajudar. Se não quer ajudar a criar, então pelo menos ajude com dinheiro. Eu fico impressionado em saber que tem pai que larga o filho, né? Sabe? E daí? Uma criança de 4 anos. A dona Maria mora no bairro Santana, doutor Ernesto. Ela diz que tem joias e um apartamento que é financiado. Ela tem 3 irmãs e quer deixar o que ela tem para uma das irmãs dela. Ela quer saber se ela pode fazer isso e como é que fica a situação do apartamento que ainda ela não terminou de pagar. Bom, ela não informa, mas eu vou entender que ela não tem filhos. Não, ela não tem nada. Não tem marido, nada. É solteira. Bom, a senhora pode deixar tudo para a sua irmã. Como que a senhora pode fazer isso aí? Um testamento. Se a senhora não fizer o testamento, todos vão receber igualmente. Então a senhora vá ao tabelionato de notas, não precisa de advogado, é recomendado que um advogado lhe auxilie, mas não é obrigatório. A senhora pode só marca no tabelionato de notas e vai ser feito um testamento no qual a senhora vai dizer que quer deixar todo o seu patrimônio integral para essa irmã que a senhora deseja. O apartamento, que não está quitado, a sua irmã vai
vai herdar, vamos dizer assim, a parte paga, mas também vai herdar a dívida. Então, a sua irmã vai poder escolher, ou ela continua pagando as prestações no futuro, ou, se ela quiser, ela pode vender o apartamento, recebe uma parte do dinheiro, porque uma parte já está quitada, e o comprador vai arcar com as demais dívidas, com as demais parcelas, né? Normal. É mais fácil do que eu acho que ela pensava, não? Acho que é mais fácil do que a senhora estava pensando, não? Mas, em todo caso, dona Maria, é isso aí. E o testamento é muito barato. É barato? É? 400, 500 reais é o preço que cobra o tabelionato de notas. Então, dona Maria, faça isso, tá bom? O doutor Ernesto está dizendo aqui que a solução está exatamente com a senhora. Tem uma pessoa anônima que mora na cidade de Cachoeirinha, ela diz que tem um filho de 1 ano com um homem casado. Ele é motoqueiro e ganha cerca de R$ 1.200 por mês. Ele tem outro filho com a esposa legítima dele. Essa aí é uma outra mulher que ele tem na vida dele. Caso ele tenha que pagar a pensão, de quanto será? Bom, os valores de pensão, eles não são pré-definidos. Aquilo que ele fala, ele tem que pagar 30%, 10%, 20%. Não existe. Não existe. Existe uma média, um entendimento, né? Mas que isso é relativo. Né? Por exemplo, o máximo que entendem normal é em torno de 30%. Se as duas crianças têm as mesmas necessidades, porque às vezes uma tem uma doença ou tem algum problema, vai precisar mais do que a outra. Então, isso tudo tem que ser medido. Mas, normalmente, é 30% do total é dividido entre os filhos. Então, nesse caso, que ele ganha R$ 1.200, e ele teria que pagar mais ou menos, isso aí não é uma conta exata, viu? Isso aí é uma coisa aproximada, o juiz que vai definir com exatidão. Ao redor de R$ 360 para os 2 filhos que ele tem. Então, o seu filho receberia ao redor de R$ 180. E para essa pensão ser paga, não é só pedir me paga aqui. Tu tens que procurar a Defensoria Pública, pedir para que entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade e junto com a cobrança de alimentos, para pedir alimentos, que o pai pague alimentos para esse filho. Né? Senão é só ficar esperando, que não vai acontecer. Tem que procurar a Defensoria Pública, que eles vão lhe ajudar. A dona Helena mora aqui em Porto Alegre, ela tem uma pergunta um pouco semelhante à da dona Janete lá de Morungava. Ela diz o seguinte: minha filha faleceu e fiquei cuidando de minha neta, que hoje tem 6 anos. O pai nunca ajudou em nada. Pergunto, a dona Helena é a avó da criança, então, né? Ela pergunta se posso pedir uma audiência com a presença do pai para poder definir uma pensão mensal para a filha dela, para a neta dela. Bom, vou explicar então mais assim. A audiência, ela ocorre depois que a senhora entrar com a ação, que entrar com o processo judicial. Primeiro a senhora tem que procurar a Defensoria Pública ou um advogado e pedir o seguinte: eu quero ficar com a guarda da minha neta, porque eu estou com ela todo esse tempo, eu que cuido dela, o pai dela sumiu, e quero que o pai dela pague uma pensão alimentícia para ela. Ele tem que pagar. Aí vai acontecer o que a senhora deseja. O juiz vai recolher todas essas provas, ele vai ser intimado, vai ser chamado para essa audiência, na qual o juiz vai decidir, né? Se a sua neta vai ficar com a senhora, é muito provável que sim, e vai decidir também, baseado no quanto ele ganha, né, qual será a pensão que ele deverá pagar. Então, procure a Defensoria Pública, procure um advogado, entre com uma ação de guarda e pedido de pensão alimentícia contra o pai da sua neta. Tem uma senhora aqui, uma pessoa que para não ser identificada, então ela diz o seguinte: quando me divorciei, não tinha nenhum bem envolvido na ação. Então, ela simplesmente se divorciou. Agora pretendo... Desculpe, mas veio.
Pretendo casar novamente e gostaria de saber, preciso de carta de sentença para casar no civil. Bom, o casamento civil, ele exige uma série de documentações, de documentos, né, para ser realizado. Uma das condições é que a senhora tem que ser solteira ou divorciada, não pode estar ser casada para casar de novo, seria bigamia. Quando a senhora se divorciou, o juiz fez a sentença do divórcio. Só que essa sentença ela não vai automaticamente até o cartório civil, onde é realizado o casamento civil. Então, no caso, a senhora vai ter que então fazer o seguinte, pegar essa sentença, levar até o cartório de registro civil, onde se realizam os casamentos. Eu quero que isso aqui fique registrado naquela minha certidão de casamento anterior. Quando eu casei, eu fiz a certidão de casamento. Eu me divorciei, agora eu pego a sentença e peço, cartório, por favor, senhor do cartório, o senhor escreva aqui, está aqui na minha sentença, que agora eu estou divorciada. E é o que eles vão fazer, é uma verbação. Vão escrever ali na sua certidão de casamento anterior. Nesse momento, a senhora, sim, poderá casar tranquilamente. Mas tem que fazer isso aí antes. Senão a senhora vai constar como ainda casada e aí no civil não poderá casar. A partir do momento que ela faz a verbação, ela está oficialmente civil, oficialmente solteira. Solteira não, vai ser divorciada, mas a divorciada está tranquilo, pode casar quando quiser no civil, quantas vezes quiser. A dona Elisiane mora em Sapucaia do Sul. Ela diz o seguinte: além de não pagar a pensão de meus filhos há muitos meses, meu ex-marido pediu a redução do valor, alegando que está desempregado. Aí a dona Elisiane conta que, além de 2 empresas que ele tem, ele trabalha como terceirizado em uma outra empresa. Procurei a Justiça Pública, mas me disseram que não tem motivos nenhum para pedir a execução da pensão. E ela quer saber se a Defensoria Pública está certa, doutor. Olha, eu vou dar a resposta apenas em cima das informações que a senhora me passou, porque eu não vi o processo, não vi nada. Então, eu vou apenas responder em cima do que me foi informado. Nesse caso, se é exatamente como a senhora está dizendo, a senhora tem total razão em executá-lo, inclusive pedir a prisão dele. Porque quem não paga a pensão alimentícia, por um mês, por um dia, não pagou um mês, já pode ser pedida a prisão. Mas vamos dizer que ele não está pagando há 6 meses, por exemplo, na execução, com um pedido de prisão, a senhora vai cobrar só os 3 meses que passaram. E os outros, período anterior aos 3 meses, também pode ser cobrado, só não incorre em prisão. Ele vai entrar numa execução normal, com penhora de bens, esse tipo de coisa. Né? Mas a senhora tem todo o direito de, sim, executá-lo. Né? Então, a senhora procure outro advogado, outro defensor, porque às vezes um disse uma coisa, não viu todo o processo, não entendeu bem qual era a situação e lhe deu uma informação equivocada. Né? Procure isso aí. Né? Quanto à outra pergunta, que ele quer baixar a pensão que ele deveria pagar, diminuir o valor, ele pode fazer. Só que ele vai ter que provar na justiça que a condição financeira dele diminuiu. Né? Então, isso ele vai ter que provar. E a senhora, junto com o seu advogado, vai tentar dizer que não. Olha, ele tem esse emprego, ele tem aquele, ele tem aquela empresa, ele tem essa. Né? Então, isso aí, e o juiz, analisando esses fatos, vai decidir se mantém o mesmo valor, se diminui, se aumenta. Tá? O Valdir, que mora no bairro Bom Jesus, aqui, ele faz uma pergunta exatamente igual àquela que a gente já respondeu aqui, mas eu vou transmitir a pergunta, viu, Valdir? Não fique preocupado que o doutor não vai ouvir a sua pergunta, ele vai ouvir sim. O Valdir, ele diz que ele recebe um salário mínimo por mês, ele quer saber quanto ele tem que pagar de pensão em dinheiro desse salário. Bom, Valdir, como eu expliquei, os juízes entendem que um valor máximo seria ao redor, não é um valor exato, ao redor de 30% do que tu ganhas. Então, se tu ganha um salário mínimo, R$1.000, o máximo que tu pagaria para todos os teus filhos
seria de R$300. Então, se tu tem um filho só, ele vai receber R$300. Tem 2, 150 para cada um. Tem 3, R$100 para cada um, ganhando um salário mínimo. Esse é o entendimento majoritário da maioria dos juízes. Mas sempre é estudado caso a caso, porque cada caso, às vezes o filho tem um problema de saúde maior, vai precisar um pouco mais, um pouco menos. Então, esses detalhes são estudados caso a caso e o juiz analisa criteriosamente para ver qual é o teu caso. A dona Vera, aqui de Canoas, ela faz uma pergunta bem interessante, doutor Ernesto. Ela gostaria de ser esclarecida sobre se existe e o que é inventário negativo. Existe isso? A dona Vera. Vera, existe sim, dona Vera. E isso aí, vamos dizer assim, é a tristeza dos advogados que fazem inventário. É mesmo? Bom, eu vou explicar. O que é o inventário? Quando a pessoa falece, ela deixa bens, mas às vezes também deixa dívidas, né? Então, é feito, antes de ser distribuído para os herdeiros, né, as suas parcelas, que cada um tem seu direito, pega-se o inventário, os bens, né, os valores, dinheiro, imóveis, tudo que tem no inventário, vende-se, por exemplo, paga-se as dívidas e o que sobrar, paga o imposto também, né, e o Estado é o primeiro a querer o imposto dele, paga-se o imposto e o que sobrar divide-se entre os herdeiros de acordo com o direito de cada um. Só que às vezes os valores do patrimônio não cobrem as dívidas. Ele tem mais dívidas do que dinheiro, do que patrimônio. Então, ele vai vender tudo que ele tem, vai pagar as dívidas e ainda vão sobrar dívidas, vão ficar dívidas. Os herdeiros não têm que pagar essa dívida, mas se chama inventário negativo porque o que vai sobrar é um número negativo. Ele ficou, depois de pagar as dívidas, ainda devendo 100, 200, 300. Esse é o negativo. Esse é o negativo. É o negativo. Então, os herdeiros vão receber 0. É ruim. Mas o bom é que não tem que pagar a dívida dele, claro, né? O que paga é os bens que ele deixou. Eu tenho uma pergunta por telefone aqui, doutor Ernesto, que chegou agora, do Marco César. Ele quer saber o seguinte: como ver se um escritório é confiável? Eu sei que é uma pergunta complicada aqui. Aparecem advogados na minha casa dizendo que a pensão do meu falecido pai poderia ser aumentada. Ele quer saber como é que descobriram ele e como saber se os advogados são confiáveis e esses escritórios também. Bom, o que eu lhe recomendo? Existe muito golpe. O senhor tenha muito cuidado mesmo. Normalmente, quando é golpe, eles sempre pedem, isso aqui é o valor das custas, tem uma taxa, é um valor que tem que pagar, o senhor paga esse valor para a gente dar entrada no processo, tem essa taxa disso, aquela taxa daquilo. Isso já é um indicativo que aí tem alguma coisa, né? Porque se seu pai vai ganhar mais, o advogado poderia dizer o seguinte: não, seu pai ganhar 1.000, e eu sei que ele pode ganhar 2.000. Então vamos fazer assim, o que ele ganhar mais do que ele já está ganhando hoje, eu quero um percentual, X%. Pronto, então tá bem. Aí o senhor não entra com nenhum centavo. Isso é uma das formas. A outra forma é o senhor entrar em contato com a OAB, isso é aqui do Rio Grande do Sul, no caso a OAB do Rio Grande do Sul. Pede, eu quero ver quais são o número da OAB de cada advogado. Cada advogado, quando passa na ordem, passa no exame de ordem, ele recebe um número, como se fosse identidade, CPF. E esse número vai acompanhar ele o resto da vida. Esse número entra em contato com a OAB. Eu queria ver se tem alguma ação contra esse advogado, se tem algum problema, né? Então, isso junto à OAB. Outra coisa também, procure sempre, coloque na internet o nome dele, todo tipo de pesquisa como que qualquer um que vai fazer negócio, né? Fale com outros escritórios de advocacia, aí o senhor escolha qual, vai lá e pergunta, queria ver se tem algum direito aqui, se tiver, quanto é que me cobraria para fazer esse negócio. O senhor vai estar fazendo uma pesquisa de preço, porque cada advogado, como qualquer profissional liberal, tem o seu preço, né? Eu cobro 1, o outro cobra 2, o outro cobra 3, cada um tem seu preço. Então o senhor vai fazer uma concorrência não só de valores, mas também para ver se existe
direito, esse direito se tem ou se não tem, ou se é um golpe, se é uma malandragem. Doutor Ernesto, eu vou... primeiro eu quero mandar um abraço para a Dalva, aqui do Santa Teresa, para o Francisco, de Gravataí, para a Célia, que é a nossa telespectadora assídua, e todos os telespectadores que te perguntaram e não tiveram respostas na noite de hoje. Doutor Ernesto Neto, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. E depois nós vamos conversar mais sobre esses negócios dos 60 anos dos divórcios, tá? Isso é muito interessante. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigado. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta. 6h30 eu vou conversar aqui com o doutor Dirceu Vendramini sobre direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.